apresenta Programa Conversando o Evangelho, um encontro aberto e participativo acerca da mensagem de Jesus à luz do Espiritismo, uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Coordenação Cristiane Nobre Campos. Boa noite, amigos. É com muita alegria que estamos juntos para mais um programa Conversando o Evangelho. Sintam-se todos acolhidos pela nossa equipe e a espiritualidade que nos acompanha. Como o próprio nome diz, o nosso objetivo aqui é conversar, construir o aprendizado em conjunto, né? O aprendizado das palavras de Jesus, podendo colocá-lo em prática. Assim, somos todos aprendizes e nos colocamos à disposição para compartilhar um pouquinho daquilo que pesquisamos e estudamos durante a semana. Convidamos, então, a todos que nos ouvem para, nesse momento, entrarem no chat conosco, através do site da Caville, lá na página de chat, a fim de poder colocar suas considerações, suas dúvidas, enfim, se expressar conosco para que fique uma interação maior. Hoje nossa equipe está sendo composta pela Ana Paula, o Devanir, o Donizete, a Elaine, a Ione, o Dr. Joel, o Josimar, a Marli, a Poliana, a Rita, a Sheila e eu, a Cris, que estaremos fazendo leituras e comentários, né? Convidamos a todos também a acessar nossa página no Facebook, onde diariamente é colocado um conteúdo referente à semana, ao estudo da semana. Hoje o nosso tema nós vamos analisar a oração Pai Nosso, né? É o capítulo 28, item 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, mais precisamente Mateus capítulo 6, versículos do 9 a 13. Então vamos nesse momento serenar nossa mente, elevando nossos pensamentos ao Pai, nos sintonizando com os nossos mentores, com os amigos da colônia Maria de Nazaré e todos os espíritos que neste momento nos acompanham para nos iluminar ou aqueles que vieram construir esse aprendizado conosco. Pedimos permissão então a Deus para dar início ao nosso encontro de hoje, com a prece de abertura que será feita pelo Donizete. Boa noite a todos. Vamos serenando os pensamentos, agradecer a Deus, a Jesus, aos espíritos da colônia Maria de Nazaré, a colônia Recanto de Irmãos e a todos os espíritos que se encontram presentes para mais um Conversando o Evangelho dessa noite. Concede-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para distinguir uma das outras, vivendo um dia de cada vez, desfrutando o momento de cada vez, aceitando as dificuldades como um caminho para alcançar a paz, considerando como tu este mundo pecador como ele é, e não como eu gostaria que fosse, confiando que endireitarás todas as coisas, se eu me render à tua vontade, para que eu possa ser moderadamente feliz nessa vida e sumamente feliz contigo na eternidade. Que assim seja, graças a Deus. Após essa linda prece feita pelo Donizete, vamos para a mensagem de hoje. Hoje eu trouxe uma mensagem que chama Minha Vida é Minha Mensagem. Ao fazer um balanço de sua existência e ser questionado sobre que mensagem deixaria para a Índia, o grande Mahatma Gandhi afirmou: Minha vida é minha mensagem. O grande pacifista não escolheu palavras, não escolheu lições, não escolheu fórmulas. Deixou seu exemplo, seus passos, sua vida. Os exemplos são mais fortes do que dizeres, são mais fortes do que escritos e do que receitas. Quando alguém é capaz de viver sua própria mensagem, ele se torna mensageiro, e mensagem ao mesmo tempo. Ele se torna força e fortaleza simultaneamente. Deixar a vida como mensagem é seguir o caminho da consciência em paz,
que ao final do dia, com segurança, sem subterfúgio algum, pode dizer que não deve nada a ninguém. A vida como mensagem ainda vai além do não dever. Ela alcança também a esfera da afirmação. Fiz tudo o que estava ao meu alcance. A ação faz-se necessária para que cresçamos. Não basta não fazer o mal. É preciso fazer o bem, amar, aparar as arestas, reforçar os laços, emitir luz para todos os lados. Pais e mães devem se esforçar ao máximo para serem mensagens vivas para seus filhos. Isto não requer perfeição, pois ainda não está ao nosso alcance. Requer apenas atenção aos passos, seriedade nos compromissos, observação dos erros, para que com eles se aprenda. Pessoas que têm certa visibilidade no mundo, artistas, políticos, líderes, todos esses precisam estar atentos à mensagem de Gandhi. Mesmo em esferas menores, por vezes, somos referências para muitos que percebem nosso exemplo, que notam nossos valores e vão reparar se o que falamos é diferente daquilo que vivemos. Se em todo o trabalho de Gandhi na África do Sul e depois na Índia ele tivesse se exaltado uma só vez, tivesse utilizado de violência em uma única oportunidade, toda sua mensagem estaria comprometida. Porém, isso não ocorreu. Ele foi capaz de levar socos e sofrer violências morais sem necessitar de revide. Jesus, ao contrário do que muitos falam, não morreu para nos salvar. Ele viveu para nos dar o roteiro de salvação para as nossas vidas. Sim, seu exemplo é o grande roteiro que nos deixou. Sua grande mensagem, a ponto do homem que deseja se transformar em verdadeiro agente do bem, se auto-inquirir diariamente. O que Jesus faria em meu lugar? O que ele faria nesta mesma situação? As respostas não são fáceis e simples, é claro, mas a pergunta por si só é poderosa e é meio caminho da jornada. Sejamos a mudança que queremos ver no mundo, disse um dia o grande libertador da Índia. Se desejamos ver o mundo transformado, comecemos conosco. Essa mensagem foi extraída da redação do Momento Espírita, de 27 de novembro de 2015. Após essa mensagem que nos faz refletir muito, vamos pedir então ao Josimar que proceda à leitura do Evangelho de hoje. Orai, portanto, assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, como no céu, também sobre a terra. O pão nosso diário, dá-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, como também perdoaremos nossos devedores. E não nos introduza em tentação, mas livrai-nos do mal. Novo Testamento, tradução Haroldo Dutra Dias, Mateus, capítulo 6, versículo 9 a 13. Bem, depois dessa leitura, vamos então agora iniciar os nossos questionamentos. E a gente inicia perguntando para Rita. Rita, por que Jesus nos deixou a oração dominical? Um dos ensinamentos dos mais conhecidos recitados até hoje é a oração do Pai Nosso ou a oração dominical. Muita gente sabe essa oração de cor, mas nem todos conhecem a sua importância e seu significado para nós. Geralmente, quando se declama ou recita rezas, orações ou poema, as pessoas não se adetêm ao conteúdo daquilo que está sendo recitado. E isso acontece também com a oração dominical. Jesus ensinou a oração e deixou como modelo particularmente para os discípulos em geral e para todos nós. Boa noite a todos, ouvintes, equipe Cavile. Bom, a prece que nos foi deixada por Jesus e representa um modelo perfeito de concisão, resumindo todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Encerra uma profissão de fé, um ato de adoração e de submissão, o pedido das coisas necessárias à vida e o princípio da caridade. Passo a palavra. Diante do que nos trouxe a Marli, nos trouxe a Rita, só acrescento que o contexto em que Jesus nos ensina
o Pão Nosso, ou a prece dominical, foi quando ele estava orando ao Pai e os discípulos, vendo ele nesse estado de comunhão com o Pai, pedem que ele ensine também a eles a orar. Então é nesse sentido que ele nos deixa essa oração tão rica. Vamos então passar para o nosso próximo questionamento. E a gente pergunta para Elaine. Elaine, o que significa analisar, né? E por que a gente se propõe hoje a analisar essa oração? Todos nós possuímos a tendência de observar com evasivas os grandes defeitos que existem em nós. No entanto, nós reprovamos sem a menor consideração e sem análise as pequeninas faltas alheias. Nós não paramos para considerar, por exemplo, quais seriam as dificuldades que atravessam as pessoas que estão sendo o motivo da nossa crítica e da nossa objeção. A falta de perdão gera, inclusive, obsessões que se prolongam de uma vida a outra, sendo motivo de muitos tormentos, de muitas dores e de muitas provações para nós. Os preconceitos do mundo, aos quais se convencionou chamar questão de honra, dão essa suscetibilidade sombria que nasce do orgulho e da exaltação da personalidade, que leva o homem a devolver injúria por injúria, ferida por ferida e mal pelo mal. Isso parece justiça para aquele cujo sentido moral não se eleva acima das paixões terrestres. Então, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Para o orgulhoso parece uma covardia, porque ele não compreende que há mais coragem em suportar um insulto do que se vingar. Não é preciso devolver o mal pelo mal. O homem deve aceitar tudo o que pode rebaixar o seu orgulho. E é muito melhor para ele ser ferido do que ferir, suportar pacientemente uma injustiça do que ele mesmo cometer uma. E é melhor ser enganado do que enganar, ser arruinado do que arruinar os outros. É óbvio que nós não vamos ter por alguém que já nos feriu, né, que já nos fez o mal, o mesmo sentimento de carinho que nós dedicamos a um amigo, a um irmão ou a um familiar muito próximo. Mas a condição em que nos encontramos aqui na Terra, pelo menos evitar o rancor, evitar ficar ressentindo a situação mentalmente, vezes e vezes, já ajuda a começar a ver algumas qualidades nos nossos inimigos e a evitar partir para a vingança, né? E dessa forma estaremos evitando futuras obsessões que atrasariam ainda mais a nossa evolução. Mais alguém tem alguma coisa a acrescentar? Eu coloquei também um pouquinho do que eu estudei a respeito, né, nessa questão da análise, e eu lembrei, na hora de responder o questionamento, eu me lembrei da parábola da candeia e o alqueire, né, que nos convida a buscar o conhecimento, pois é a partir dele que a gente tem a oportunidade de nos esclarecer, refletir e assim seguir. Ao analisar a oração, podemos proferi-la colocando mais força ainda a cada verbo e palavra, compreendendo assim o nosso compromisso, que é muito grande, né? E aí foi isso que eu coloquei. Passo a palavra. Bem, como foi muito bem colocado, né? As meninas nos trouxeram o sentido da análise, que seria discernir as palavras, analisar, ou seja, colocar as palavras, decompondo as palavras, essa frase, na verdade, para que a gente possa entender o significado mais amplo de cada palavra. E como a Ione bem nos trouxe, né, a fim do quê? A fim de que a gente possa aplicá-la no nosso dia a dia, né? A Elaine também colocou isso, de forma a trazer luz para o nosso dia a dia, que seja a nossa inspiração, que seja o nosso recurso para achar a solução para as dificuldades, para os tropeços, né, para essa caminhada de aprendizado que vamos desenvolvendo ao longo da nossa jornada. E dando continuidade, então, nós vamos iniciar, né, essa análise. E a gente pergunta para o Donizete. Donizete, o que podemos entender pela frase Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, né? O que seria o Pai? O que seria esse estais no céu que a gente coloca aqui, né? Você poderia nos auxiliar? Bem,
Para sabermos, a oração do Pai Nosso é composta em 3 partes: invocação, súplica e entrega, e finalmente agradecimento. Ela resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Em Mateus, capítulo 6, versículo 5, nos traz as seguintes palavras: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e dos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orardes, entra no teu quarto e fecha a porta. Orais a teu Pai que estás em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Assim, ao orarmos, Pai nosso que estais nos céus, em primeiro lugar estamos invocando, vamos dizer assim, o nosso Pai que é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, pois Ele habita em nosso interno, este céu que está dentro da consciência de cada pessoa. Santificado seja o vosso nome. Aqui nesse trecho, após evocar o Pai, estaremos sintonizando com Deus e poderemos senti-lo. Deixemos que suas energias amorosas se movimentem dentro de nós para que possamos nos perceber nele, a fim de vivermos conscientemente com ele. Devemos crer no Senhor, porque tudo revela o teu poder e a tua bondade, e essa energia cósmica começa a iluminar o nosso ser espiritual. Passo a palavra. Se alguém tiver alguma coisa para se colocar, gente, pode ficar à vontade. Nós temos um só Pai, que é Deus, a essência divina que tudo engendra, sustenta e determina. Ele está em nós e nós estamos nele, porque somos centelhas suas manifestadas. Nós temos uma só casa, que é o universo, o infinito dos mundos, das formas e de tudo quanto é transitório. Temos uma só família, que é a humanidade cósmica. Nós devemos abandonar os egocentrismos e os geocentrismos, a fim de subirmos no saber, no querer, no agir e no conseguir. Jamais seremos dignos filhos de Deus, enquanto formos restritos e mesquinhos, enquanto vivermos fora da ordem divina e da harmonia cósmica. A palavra Pai refere-se a Deus, que é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Céu significa o universo, os diversos mundos habitados. Santificado seja o vosso nome, mostra que devemos crer no Senhor, porque tudo revela o seu poder e sua bondade. E a harmonia do universo testemunha essa sabedoria. Por isso, todos deveriam reverenciar o seu nome em quaisquer circunstâncias. Passo a palavra. Bem, aqui como foi bem colocado, né, a palavra Pai nos remete, né, a uma relação de amor, de responsabilidade, uma relação que nos faz sermos, na verdade, uma família. Por conta disso, né, esse céu, na verdade, são todos os lugares, todo o universo, todo o cosmos, se a gente pode colocar assim, como nos trouxeram. E esse santificado é no sentido de que a gente entende a integridade de Deus, né? A sua eterna sabedoria, justiça, ou seja, nos colocamos numa atitude de humildade, reconhecendo a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas, que é Deus, né? Então, nesse momento, a gente estabelece essa ligação, mas não uma ligação como um patrão, não uma ligação como servo, mas sim como filhos de Deus. Passamos, então, para o nosso próximo questionamento, perguntando: o que entendemos, Marli, por venha a nós o vosso reino? Cris, eu chamaria o vosso reino, na verdade, pelo que eu vou até justificar essa resposta, de nossa consciência. Pois bem, Deus apresentou-nos leis cheias de sabedoria e que fariam a nossa felicidade se a observássemos. Obedecendo a essas leis que estão escritas em nossa consciência, faríamos reinar entre nós a paz e a justiça. Praticando a excelsa caridade, todos nós ajudaríamos mutuamente, expulsando por completo o mal de nosso planeta.
pois todas as misérias vêm da violação dessas leis, porque não há uma só infração que não tenha consequências fatais. Passo a palavra. É importante a gente não esquecer também de que a gente precisa fazer a nossa parte, né, para que esse reino de Deus venha a nós. Por exemplo, muita gente reza pedindo paz, mas vive em estado de guerra constante, né? Apenas surge uma oportunidade, já está discutindo, está brigando mentalmente, pede uma situação melhor, mas não vai em busca de um trabalho, não quer levantar cedo, né? Então, para que o reino de Deus chegue até nós, a gente também precisa levantar e fazer a nossa parte. Concordo, ainda acho mais. A gente não esquecer que a gente está aqui em provas e expiações e que tudo que nos é concedido com a graça de Deus é para a nossa evolução. E para isso, para alcançar esse verdadeiro reino de Deus, eu acho que a gente tem que passar por essas coisas, esses problemas que a vida nos impõe, vamos dizer, que a gente acertou antes de chegarmos até aqui. Passa a palavra. Como foi muito bem colocado, explanado aqui, né? É preciso que a gente faça a nossa parte. Se a gente for analisar, quando fala o vosso reino, na verdade, se considerarmos que todos trazemos, ainda que adormecido, o eucrístico dentro de nós, que Deus habita cada um de nós, esse vosso reino nada mais é do que nós, né? Então, como é que a gente vai fazer com que isso seja um reino de Deus? Colocando em prática, independente de estarmos passando por provas, expiações, nós somos criados pelo amor e para o amor. Então, por conta disso, essa felicidade vai depender das nossas ações. Se a gente procurar o amor, nós vamos caminhar mais próximos da felicidade. Se a gente, pelos nossos egoísmos, pelos nossos inimigos, né, pela guerra que travamos internamente com os nossos maiores vilões que vivem dentro de nós, como orgulho, egoísmo, né, a gente vai perceber que se a gente se desviar, deixar que esses vilões ajam na nossa vida, nós vamos nos desviar do amor, por consequência, da felicidade. Então, esse vosso reino, venha o vosso reino, é a nossa vontade, né, de, através de co-criadores, fazer a construção desse reino no mundo em que vivemos. Então, vamos dar continuidade perguntando, então, agora para Elaine, como que a gente pode entender, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu? Sobre a vontade de Deus, tem uma historinha que eu gostaria de contar. Era uma vez um velho oleiro muito dedicado ao seu trabalho. E uma vez ele ficou gravemente doente e começou a passar muitas dificuldades. Os parentes que ele tinha ajudado muito moravam em lugares muito longe e parecia que tinham perdido a memória, né? Não se lembravam mais dele. Sem ninguém que o auxiliasse, passou a viver da caridade pública. E de repente um dia, quando ele pedia esmola, ele caiu na rua e quebrou uma das pernas, sendo obrigado a ficar de cama por muito tempo. Chorando, bastante amargurado, ele fez uma prece e rogou a Deus alguma consolação para os seus males. Então ele pegou no sono e sonhou que um anjo lhe apareceu, trazendo a resposta pedida. O mensageiro do céu conduziu até o antigo forno onde ele trabalhava e, mostrando-lhe alguns formosos vasos de sua produção, perguntou: como é que você conseguiu fazer uns trabalhos assim tão perfeitos? E o olheiro, orgulhoso da sua obra, informou: usando fogo, com muito cuidado e com muito carinho, no serviço da perfeição. Alguns vasos tiveram que voltar para o calor intenso 2 ou 3 vezes. E sem o fogo, você conseguiria realizar o seu trabalho? Perguntou o anjo. Nunca, respondeu o velho, certo do que afirmava. Assim também esclareceu o anjo bondoso. O sofrimento e a luta são as chamas invisíveis que o nosso Pai Celestial criou para o embelezamento de nossas almas, que um dia serão vasos sublimes e perfeitos para o serviço do céu. Nesse instante, o doente acordou e compreendeu a vontade divina e rendeu graças a Deus.
Qual seria a vontade de Deus para nós? Nós podemos discernir a vontade de Deus em todas as situações. No sofrimento é a paciência, na perturbação é a serenidade. Diante da maldade é o bem que auxilia sempre. Perante as sombras é a luz. No trabalho é o devotamento ao dever. Na amargura é a esperança. No erro é a corrigenda. Na queda é o reerguimento. Na luta é o valor moral. Na tentação é a resistência. Junto à discórdia é a harmonia. À frente do ódio é o amor. No ruído da maledicência é o silêncio. Na ofensa é o perdão completo. Na vida comum é a bondade em favor de todos. Quem ajuda sem cessar, cada hora, todo dia, está cumprindo a vontade de Deus. Então, diante de tudo que foi dito, né, dessa mensagem muito bela que a Elaine nos trouxe, essa seja feita a vontade do Pai é nos colocarmos realmente na posição de filho, respeitando a sabedoria, sabendo que um pai jamais vai querer, né, o mal do seu filho, mas sim vai querer oportunidades para que ele cresça, para que ele aprenda, né? E dentro desse aprendizado ele seja educado para se tornar forte, para se tornar vencedor. E quando a gente fala forte e vencedor, estamos nos colocando no sentido espiritual, né? Para que cada um possa desenvolver a sua espiritualidade a fim de avançarmos um pouquinho mais. E isso vale não só para enquanto a gente esteja aqui encarnado, mas também enquanto desencarnado no plano espiritual, né? Esse aprendizado ele é constante e essa obediência, entre aspas, esse amor ao Pai, ele deve ser executado, né, exercido, treinado em todos os locais. Dando continuidade, a gente pergunta para Ione. Ione, como é que a gente pode entender? O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Bem, o pão nosso aqui, ele refere-se ao alimento material e também ao alimento espiritual. Entendemos ainda, né, que o pão ele é pedido para o dia de hoje, que é o dia com o qual devemos nos atentar, pois o ontem já foi e o amanhã ainda não chegou. Jesus nos ensina a buscar para o presente e dá meios para que o alimento espiritual e também o material chegue até nós, né? O que exige de nós são esforços, né, para que a gente possa alcançá-los. Passo a palavra. Bem, enquanto espíritos encarnados, né, nós temos o corpo físico, né, material, e o corpo espiritual. Então, por conta disso, a Ione lembrou bem, nós precisamos tanto do pão material quanto do pão espiritual. O pão material nós vamos conseguir através do nosso trabalho, do nosso esforço, e o pão espiritual também, da nossa dedicação, da nossa vontade em melhorar, em transformar as mazelas que trazemos de milênios, de anos aí, de outras encarnações, né, em qualidades, em virtudes, nos aproximando cada vez mais do Pai, né? E esse dai-nos hoje, a cada dia, a cada momento, nós recebemos oportunidades infinitas de desenvolver os nossos dons e assim ter esse amadurecimento, né? E assim como também oportunidades para conseguir, né, nos aprimorarmos de forma mais material. Muitas vezes estamos tão obcecados em que as coisas aconteçam da maneira que julgamos ser a ideal, que não vemos essas oportunidades. Então, a lembrança do Pai, né, o pão nosso de cada dia dado uma nova oportunidade, né, e aquele que Ele nos dá hoje no momento. Então, vamos aprender a viver o momento para que tenhamos o passado e para que possamos construir o futuro. E a gente pergunta para o Devanir. Devanir, o que seria perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos que nos devem? Perdoai-nos as ofensas como nós perdoamos aos que nos ofenderam. Bem, eu entendo que quando pedimos ao Pai para que perdoe nossas dívidas estas não só materiais, mas muito mais morais contra o nosso próximo, algumas vezes contra nós mesmos,
Se analisarmos profundamente, com isto estamos, no momento, reconhecendo que cometemos erros e contraímos dívidas em nossa própria consciência. Como já galgamos um pequeno entendimento no caminhar espiritual e reconhecemos nossas atitudes erradas a tal ponto de queremos nos corrigir para não mais cometer os mesmos erros. Mas nas palavras a qual declaramos logo após pedirmos perdão para as nossas dívidas, nos propomos a assumir um compromisso na própria prece, do Pai nos perdoar da mesma forma a qual perdoamos a quem nos tenha causado qualquer ofensa ou tenha adquirido dívidas para conosco. Temos que ter em mente que quando ofendemos alguém com palavras, gestos, ou seja, de qual forma for, no fundo de tudo e na realidade estamos ofendendo a nós mesmos. E quando somos ofendidos, é o nosso ofensor que está na verdade se ofendendo. E quanto maior for esta ofensa, mais danos o ofensor estará causando em seu próprio espírito, que poderá carregar esta mancha tóxica ou karma como dívida interior consciencial por várias reencarnações, até que se corrija e comece a se curar do mal de promover ofensas. E desta forma não existe meio termo. Ou nos esforçamos para mudar as nossas atitudes e poder aceitar a diferença de nossos irmãos, perdoando-lhes porventura alguma ofensa que nos faça, ou diante de nossa própria consciência saberemos que não somos totalmente merecedores do perdão do Pai, pois nos propomos a fazer algo de bom para merecermos receber a bênção do perdão de nossos erros ou dívidas. É claro que não vamos conseguir perdoar e amar um desafeto de um dia para o outro, mas procurar a cada dia observar as boas qualidades de nossos desafetos e poder ir lhes perdoando aos poucos, até que consigamos sentir neste que seja de início apenas uma simples simpatia, o que já será um grande passo na direção do perdão, onde podemos ter a certeza que é isto que o Pai espera de nós, o esforço na mudança interior, para que possamos aplicar o que pedimos quando oramos. Perdoa, portanto, seja o que for e a quem for. Como já disse, o perdão beneficia aquele que perdoa, pois por propiciar-lhe paz espiritual, equilíbrio emocional e lucidez mental. Felizes são os que possuem a fortuna do perdão para estender largamente. O perdão é alguém em débito, o que perdoou é espírito em lucro. Passo a palavra. Como foi muito bem abordado, né? Então, esse perdoar, né, o perdão começa com o auto-perdão. Primeiramente, a gente tem que exercitar o auto-perdão, perdoando a nós mesmos por aquilo que ainda trazemos e não gostamos, por tudo aquilo que fazemos e, na verdade, a gente não queria fazer dessa forma. Então, é através do exercício do auto-perdão que nós vamos começar a conhecer os vislumbres do perdoar o outro. Como foi muito bem colocado, não podemos ser ingênuos a ponto de achar, né, que aquele que nos causou algo ruim, né, que nos machucou, que nos prejudicou, que a gente vá ter um amor por ele. Nós estamos muito longe ainda desse aprendizado. Mas como foi trazido o fato de não querermos prejudicar o outro, o fato de não desejarmos o outro, o fato de, com o passar do tempo, procurarmos ver as possíveis qualidades do outro, já é uma forma de perdão, né? Já é um grande avanço nessa nossa caminhada, até que consigamos, de certa forma, começar a encarar o outro como alguém que precisa de ajuda, que assim como nós, também comete deslizes, né? E aí, uma coisa que eu também acho bem interessante, numa das versões, né, dessa oração dominical do Pai Nosso, é quando fala de ofensa, né? É interessante a gente pensar que ninguém ofende ninguém. A ofensa nada mais é, ou melindre, algo subjetivo, né? Que nós vamos nos sentir ofendidos da forma que interpretamos um fato. Nem sempre a forma que interpretamos é exatamente o que o outro quis dizer. Então, mais aí uma reflexão para nós, para a gente parar antes de criticar o outro, antes de criar essa raiva e esse débito para conosco mesmo, né? Vamos parar e pensar
o que realmente a gente tem, o outro fez, né? Será que não estou exagerando os fatos? Será que eu não estou, de certa forma, entendendo, interpretando mal? Porque aquilo que pode ser ofensivo para mim pode não ser para o outro, né? Então é importante a gente trabalhar isso também, né? Para que a gente possa entender efetivamente, né, o outro e poder perdoá-lo a partir do nosso próprio perdão. Então, dando continuidade, a gente pergunta, né, para Sheila. Sheila, o que entendemos por não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal? O que é tentação? O que é o mal? Tentação podemos entender por tudo e qualquer pensamento que não inspire o bem, seja para conosco como para com o próximo. Diariamente estamos expostos a situações que nos testam constantemente e nos fazem muitas vezes balançar e titubear perante muitas decisões. Afinal, o que seria a tentação, senão a vontade de fazer o que não está descrito na lei de Deus? O mal nos cerca diariamente, por isso devemos vigiar e orar. Nossos pensamentos são a maior porta para que o mal nos assedie. E muitos, por serem tão ingênuos, descrentes em nosso Pai Maior, acabam por cair em tais tentações. Um pensamento negativo, uma atitude ilícita, ainda que pequena, uma piada preconceituosa, um individualismo, egoísmo, também são coisas que nos levam para o caminho do mal, que tanto pedimos ao Pai que nos livre e nos guarde desse mal. O pedido não é para não sermos tentados, mas para não cairmos ou falharmos nesse teste. Jó e Pedro foram testados assim e falharam por confiarem em si mesmos. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser testado pelo diabo e provou ser quem ele era, o Filho de Deus, sem pecado e incapaz de pecar. Mesmo assim, devemos rogar ao Pai que não nos deixe tirar zero nas provas e que Ele possa transformar essas experiências amargas em benefício para nossas almas e em louvor para a glória de Deus. Podemos dizer que este é um modelo perfeito de oração, pois cobre tudo. Primeiro vimos os pontos relacionados a Deus, como o privilégio de chamá-lo de Pai, o reconhecimento de sua glória e santidade por ele ser quem é e a expectativa dos novos céus e nova terra no final da história. Depois falamos de nossas necessidades físicas e espirituais ao pedirmos pelo pão cotidiano e não mensal ou anual. Reconhecermos quem é a fonte de nosso perdão e finalmente buscamos em Deus a capacidade para não falharmos nos testes e provações. Passo a palavra. Cada imperfeição é uma porta aberta à sua influência, ao passo que nada podem e renunciam a toda tentativa contra os seres perfeitos. Por isso deveríamos nos humilhar diante da dor e do sofrimento, rogando forças para eliminar de nós mesmos a imperfeição, a tentação, que é a que atrai os espíritos menos felizes. Passo a palavra. Bom, a gente pode entender a tentação como sendo um momento, né, em que a gente se sente com vontade de aceitar algo que não nos convém. A tentação nada mais é do que o exercício daquilo que me convém e daquilo que não me convém. Muitas vezes, na sociedade, nós vemos coisas que são consideradas como certas, mas que para a nossa visão, para a nossa moralidade, não nos convém. Então a gente precisa entrar em contato com esse nosso eu interior para saber aquilo que é tentação, entre aspas, né? Aquilo que nos convém e aquilo que não nos convém. Por exemplo, uma pessoa que tenha problemas com bebida, que seja alcoólico, se a gente pode colocar assim, não convém a ela participar de uma festa em que todos estarão bebendo. Por quê? Porque com certeza aquele momento vai exigir uma força que talvez ela não tenha. Então é importante ela considerar e saber que não convém participar daquele momento. E a gente traz essa reflexão também
para nós mesmos. Muitas vezes a gente se acha forte o suficiente, que já tem um conceito de valores formados e vamos frequentar lugares, né, que não são tão apropriados assim, em que vamos encontrar pessoas de vários níveis. A gente sabe muito bem da nossa lei de sintonia e equilíbrio. E, às vezes, no momento em que a gente fica um pouco raivoso ou deixa algum desses sentimentos que vivem dentro de nós aflorar mais, nós estabelecemos uma sintonia e acabamos atraindo irmãos com essa mesma vibração. Como temos valores, aquele momento de raiva passa e a gente já não pensa mais naquilo, mas a gente vem para casa. E o que acontece é que no nosso lar podemos ter aqueles que amamos e que não estão ainda com esses valores tão formados, como, por exemplo, nossos filhos, ou mesmo cônjuges ou parentes, né, que ainda não têm esse valor tão firme em sua convicção, essa fé tão firme. E aí, mesmo sem querer, nós vamos estar trazendo para dentro do nosso lar e para aqueles que amamos, essas companhias que podem estar influenciando, né? Por exemplo, um adolescente que está passando por uma fase de questionar e rever, né? Se auto-rever, ver a sociedade e tudo mais. Então é importante, quando a gente for pensar em tentação e livrar-nos do mal, né? Que no mal, na verdade, é a ausência do bem, essa falta de conhecimento do amor e da sua prática, nós devemos pensar em o que nos convém, o que não nos convém, não só para nós, mas para todos aqueles que amamos e vão estar junto conosco, né? Lembrando que a todo momento estamos cercados de espíritos e somos influenciados e influenciamos, tanto encarnados quanto os desencarnados, né? É uma troca mútua, né, entre todos. Então a gente precisa ficar atento a isso também. E dando continuidade, então, a gente vai perguntar para a Rita, né, para finalizar as nossas considerações de hoje. Rita, o que significa, então, para nós, assim seja ou amém? Em primeiro lugar, é preciso entender que a frase assim seja é um dos sinônimos da palavra amém. Informa o dicionário Aurélio em sua versão eletrônica. Amém, de abre amém, assim seja pelo latim amém. A palavra litúrgica de aclamação que indica anuência firme, concordância perfeita com o artigo de fé. Assim seja, concordância, aprovação, consentimento. Dizer amém, consentir, aprovar, a unir, assim seja, amém. Bem, quando a gente diz assim seja, amém, é uma afirmação a tudo que a gente falou anteriormente, né? A todas as palavras, toda a força que a gente colocou, toda a nossa fé, toda a nossa energia, né? A cada verso ali que a gente proferiu, e a gente está colocando tudo nas mãos do nosso Senhor Jesus. E também a gente compreende, né, que todos esses instrumentos que nós acabamos por pedir durante a oração, eles já estão nas nossas mãos. E são essas maneiras, né, de nos fazer obreiros, sempre apoiados aos ensinamentos do Evangelho. Então, durante toda a oração dominical, a gente não se coloca como passivo, mas sim como ativo de que tudo que ali está sendo pronunciado, nós estamos assumindo um compromisso, sempre apoiados ao Evangelho como nossa força, de que nós vamos conseguir seguir, né? Conseguir fazer com que realmente assim seja. Passo a palavra. Bem, eu acredito que tenha ficado muito claro para nós, então, a importância da oração dominical, né? Do Pai Nosso. Mesmo sendo uma oração, se a gente pode colocar assim, decorada, já pronta, né? É uma oração que completa, que traz desde o agradecimento, desde o reconhecimento de Deus até os nossos pedidos, as nossas necessidades básicas. Se a gente consegue orar o Pai Nosso pensando nas palavras, muitas vezes a gente vai perceber que a gente não consegue nem terminar, por conta
que nós trazemos ainda aquelas mazelas, né, de não perdoar o outro, não me perdoar. Então, daí a importância da gente buscar a todo momento estar refletindo sobre aquilo que trazemos, as orações prontas, que assim colocamos, né, qual a mensagem que elas nos trazem. E se num determinado momento eu não conseguir rezar ela toda, né, me expressar toda, pelo menos que sirva de reflexão para que eu consiga, passo a passo, pouquinho a pouquinho, ir me melhorando, né? A fim de que hoje eu seja melhor que ontem e amanhã eu seja melhor do que hoje. Esse é o objetivo principal, né, da oração. Estabelecer essa ligação com o Pai, com os nossos mentores, com todos aqueles benfeitores que querem nos auxiliar nessa caminhada, que muitas vezes é árdua, tem obstáculos, a gente precisa parar, a gente erra o caminho, né? Às vezes até com o GPS a gente erra o caminho. Nosso GPS é o Evangelho de Jesus, mas muitas vezes a gente acaba interpretando mal, não entendendo bem a palavra, daí a importância do estudo constante, do vigiar, do orar, né? Para que através de uma intuição a gente acabe retomando o caminho, né? E não desista, até que a gente consiga esse aperfeiçoamento, essa proximidade maior de Deus. Sabemos que é difícil que a gente consiga tudo em uma única encarnação. Por isso nos é concedido o reencarnar, né, o voltar, a opção de estarmos reaprendendo com base no esquecimento, a fim de que a gente possa ter um novo começo e fazer diferente, procurando a cada dia agregar um pouquinho mais. Vamos agora proceder então com a nossa prece de encerramento, que nós optamos por trazer uma música na voz de Elizabeth Lacerda, o Pai Nosso, a versão do Padre Marcelo. Estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que o teu amor vela por mim, e seja feito assim. Agora e sempre, e perdoa as nossas ofensas de um modo maior do que perdoamos. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que o teu amor vela por mim, e seja feito assim. O alimento desse dia dá-nos agora e sempre, e perdoa as nossas ofensas de um modo maior do que perdoamos. Pai, meu Pai do céu,
deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, damos graças a Deus. Que tenhamos uma noite de paz e serenidade e que o nosso final de semana seja repleto de prece. Que possamos ser uma prece, o próprio Pai Nosso, né? Através do nosso dia a dia, como foi Gandhi, como foi Jesus. E aguardamos vocês no próximo programa. Rádio Cavili apresentou Programa Conversando o Evangelho, uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Acesse www.cavili.com.br.